Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Bom da Vida, um podcast produzido pela Estúdio 8 Creative. Aqui, histórias reais, reflexões profundas e experiências transformadoras se encontram para inspirar uma vida com mais consciência, propósito e leveza. E esse mês de abril nos convida a uma reflexão. Um mês que muito se fala sobre o autismo, mas se escuta pouco. Pouco sobre as mães, pouco sobre o que acontece depois do diagnóstico, pouco sobre a vida real, longe dos rótulos e dos protocolos. Porque quando falamos do autismo, TDAH, dislexia e outras especificidades, não estamos falando apenas de diagnósticos. Estamos falando de histórias, de rupturas e de reinvenções. E para falar desse assunto tão delicado e desafiador, temos aqui duas terapeutas do Instituto Aquarela. Tatiane Costa, terapeuta ocupacional, e Aline de Oliveira, terapeuta. Tati, seja muito bem-vinda aqui ao estúdio do Bom da Vida. Obrigada. Primeiro eu quero que você se apresente para os nossos telespectadores. Eu sou Tatiane Costa, sou terapeuta ocupacional, sou fundadora e diretora do Instituto Aquarela. O Instituto Aquarela trabalha com crianças autistas, também, na verdade, nós trabalhamos com crianças que apresentam um atraso no desenvolvimento, né? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar com profissionais de terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, psicopedagogia. E nós temos aí também esse projeto que é o livro Aquarela do Amor, em participação com a Aline, né, que é uma terapeuta sistêmica com olhar voltado para as mães. E a gente iniciou esse projeto juntos e vamos falar mais sobre esse projeto. Maravilhoso. Aline, fala um pouquinho de você também. Muito obrigada pelo convite, estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Eu sou professora há 23 anos e terapeuta há 8 anos. Esses dias eu estava olhando, né? 23 anos é a idade do meu filho mais velho. Então, duas coisas ao mesmo tempo nasceram aí na minha vida. A profissão de professora e o filho mais velho e a terapeuta com o filho mais novo. Então, foram encaminhando aí 2 projetos concomitantes. E hoje atuo, né, na Fundação Bradesco como professora e como terapeuta sistêmica também, agora oferecendo grupos para as mães. Professora de qual matéria? Aquela Língua curiosidade. portuguesa, redação. Maravilhoso. Então, ninguém melhor para orientar no livro, né, Tati? Na escrita. Na escrita, mas nós vamos falar sobre esse projeto lindíssimo que é o Aquarela do Amor também. Mas eu quero começar com você, Tati, porque assim, quando a gente fala em maternidade atípica, a gente fala de uma ruptura muito grande de expectativa. O que mais impacta essa mulher no momento do diagnóstico? Você que está ali no dia a dia dessas mães e que acompanha, há quanto tempo você está nessa? Há 6 anos. Há 6 anos. O que eu vejo assim no dia a dia, né, em contato com essas mães é que, na verdade, todas nós, mães, quando a gente deseja ter um filho, a gente idealiza muito esse filho, né? Sim. E às vezes até quando não vem o sexo que a gente esperava, às vezes você espera uma menina ver um menino, você já tem ali uma dificuldade, né, de aceitação, porque é normal a gente idealizar ali um filho, né? Então, a maioria das mães no processo de aceitação diagnóstico é muito sobre elas mesmas, assim, eu idealizei, né, isso, o mundo não está preparado, né? O que é isso? Tem muitas mães que chegam, mas o que é isso, né? Nunca ouviu falar sobre, apesar de que a gente já avançou muito, né? Sobre a conscientização do autismo. Se você pegar, até eu cheguei aqui em Cuiabá há 5, 6 anos atrás, não se falava tanto quanto se fala hoje, mas ainda tem muita coisa, né, que a gente precisa trabalhar para que isso avance. Então, eu vejo que a dificuldade maior nesse processo de entender, eu nem falo de aceitação, de entender esse novo mundo é essa idealização que a gente coloca mesmo quando a gente decide ter um filho, né? E aí vivencia tudo aquilo, não sabe o que fazer, nem sempre tem o apoio da família, nem sempre tem o apoio do marido, porque assim, eu falo com muita clareza, assim, dentre as mães que nós atendemos hoje, a maioria não tem um parceiro, né? Tem o genitor da criança, mas às vezes ou ele foi embora, ou ele acabou, né,
não consegue acompanhar, e as mães acabam se sentindo muito sozinhas. Então, a gente vê hoje essa realidade muito presente de falta apoio, falta alguém que olhe para elas e fale, é possível continuar, né, Aline? E esse projeto de trazer esse protagonismo para as mães, de voltar para a vida dela, esse é o objetivo, né? É dizer para elas que elas não estão sozinhas e que a gente entende. E mesmo não sendo mãe atípica, eu não sou mãe atípica, mas eu acompanho elas diariamente e eu vivo junto com elas, né? Assim, todo esse processo. E é muito importante que a gente, enquanto sociedade, também tenha esse olhar para essa mãe, né? Às vezes a gente vem só com o julgamento. Ah, mas ela não faz isso. Ah, ou a mãe tá atrás de muita terapia, ou a mãe não busca terapia. Sempre a sociedade tende a julgar, né? E Sim. ter esse olhar de conscientização, de entender que não só a criança precisa do cuidado, mas que a mãe também precisa do cuidado, é o que faz diferença. Então, eu acho que é essa idealização mesmo, que é a principal dificuldade de entender ali sobre o diagnóstico naquele momento. E a Aline entra nesse momento para dar esse suporte para a dor dessas mães. Dessas mães. E como surgiu isso, Aline? Então, no Dia das Mães do ano passado, a gente fez uma confraternização, né, na qual eu fui fazer um trabalho, uma palestra para as mães, como em todas as outras Dia das Mães, era eu que era convidada. E nessa, a pessoa que foi convidada no meu lugar passou mal e de repente eu estava lá mais uma vez, né? E eu pensei, inclusive, assim, gente, eu também sou mãe atípica, né? Eu queria tanto ouvir outra pessoa, mas eu tinha que estar lá naquele momento. Sim. E foi bem interessante porque o que mais me tocou foi ouvir as histórias delas, o tanto que elas tinham o que dizer ali naquele encontro do Dia das Mães. E a ideia veio vinculada a esse desejo, sabe? Essa mãe que quer falar, que quer contar a sua história. E aí, você na abertura, você até falou de algo muito importante, que é essa coisa do espaço de ouvir, né? Então, ali naquele momento, eu entendi que elas precisavam de um espaço para serem ouvidas. E aí, dei a ideia do livro e aí a gente começou com esse projeto, que com certeza a gente já tem relatos aí de uma grande transformação no processo de escrita, porque quando você coloca a sua história no papel, você traz aquilo que está inconsciente, né, para a materialidade de um texto. E isso é muito rico. E, ao mesmo tempo, também ele traz ali uma questão, um conflito, porque tem coisas que ela não quer falar ou tem coisas que ela quer falar demais. Então, mediar esse processo para mim foi uma experiência incrível, porque eu consegui trazer essa experiência da professora e da terapeuta para mediar a escrita delas, né? Então, eu precisei ouvir para orientar de que forma que ela ia se expressar e trazer todas aquelas emoções através de uma narrativa que fosse real, que tivesse emoção, que tivesse verdade e que tivesse também ali esse espaço, né, de fala, de se posicionar na vida a partir da sua história. Tati, você acredita, pela sua experiência de consultório, há muitos diagnósticos tardios por esse processo de falta de conhecimento ou de negação de algumas mães? Eu acho que as duas coisas. Um pouquinho de cada. Às vezes não é nem a negação da mãe, é a insegurança de se posicionar, né? A gente falou muito sobre aqui no podcast que normalmente a mãe ela fala, ah, eu percebi que tinha alguma coisa, mas aí meu marido falou, não é coisa da sua cabeça. Ah, a minha sogra falou que o meu marido falou com tantos anos, então é normal, né? E aí a gente sempre gosta de frisar, né? Não é? Aí vem aquela frase, cada criança tem o seu tempo. Não é que cada criança tem o seu tempo, né? Existe um marco de desenvolvimento infantil que a criança precisa alcançar. Então, se chegou em determinada idade e a criança ainda não alcançou, é preciso olhar para isso, é preciso entender o que está acontecendo, né? Então, a maioria das mães não consegue ali vivendo, né, ali a fase, né, do desenvolvimento infantil, que por si só já é muito trabalhoso, né, a gente tentar lidar com tudo isso. E aí as mães acabam não conseguindo se posicionar, porque na verdade você não quer aceitar,
né? Porque é um desafio grande. E alguém tá te dizendo, não, é normal, né? E assim, você, principalmente mãe de primeira viagem, né? A gente fala assim, ah, mas a minha mãe tá dizendo que não é, minha avó falou que não, ah, não é não. A gente prefere não aceitar, né? E não se falava tanto realmente, né, sobre o autismo. Então hoje, por ter mais informação, a pessoa começa a olhar, olha, realmente tem algo diferente no meu filho, né? E por isso a importância de conscientizar, por isso a importância de panfletar. Eu lembro ano passado estava chovendo e a gente fez uma blitz do autismo no mês de abril e aí a gente lá entregando os panfletos. E as meninas, mas tá chovendo. Eu falei, mas faz parte. É isso, é Sim. sobre isso. Se uma pessoa pegar esse panfleto, se identificar e buscar ajuda, já valeu a pena tudo que a gente fez, né? É importante conscientizar, porque quando a gente não é desse meio, a gente não é desse ciclo, a gente não tem conhecimento mesmo sobre. Tem muita gente que fala, eu não fazia ideia desse mundo. Parece um mundo paralelo, né? Que não deveria ser. E tá cada vez mais real e a gente está tendo mais contato, né? Exatamente por essa conscientização. Então esse mês vai ser novamente um mês de conscientização. O Instituto Aquarela vai panfletar, espero que Sim. não na chuva, mas continuar, né, esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas que já é como você disse, né? Um pouquinho que você levar esse conhecimento e uma mãe que se despertar e levar o filho, quanto antes a gente entende que é melhor para desenvolver algumas habilidades e para isso tem toda essa questão desses profissionais capacitados lá no instituto. E aí eu vou querer saber da Aline, como foi para você essa experiência? Você que é uma mãe atípica, como você descobriu? Porque lá atrás é o seu filho de 23 anos? Sim, quem é autista é o Theo de 7 De anos. 7. Então já não era um universo tão distante. Porque se a gente falar de autismo há 23 anos atrás, mas há 7 anos ainda também era. Também, e eu morava no interior, né? Morava em Cáceres, tinha uma vida bem agitada, mas a formação de letras e o meu mestrado em linguística me ajudaram bastante em relação à percepção da linguagem, né? Porque a gente estuda a relação entre a fala e as questões mentais, as questões neurológicas. Então, quando o Theo apresentou um atraso na fala e algumas posturas de corporal mesmo, eu falei, tem alguma coisa aqui, né? A gente precisa descobrir o que é. E através disso a gente começou a buscar ajuda. Decidimos mudar para Cuiabá, sem saber o que ele tinha, mas buscando recursos, né, que pudessem contribuir para uma maior qualidade de vida dele. E eu me deparei com uma questão que você trouxe para a Tati, né, falta de informação e a negação, mas da parte dos profissionais. Porque eu levava ele no profissional, falava, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E a maioria dos profissionais falava para mim que estava tudo tranquilo, que a gente estava vivendo um período pós-pandemia e que a criança não tinha socializado ainda, que eu estava neurótica, eu ouvi muitas coisas. E o meu conhecimento, né, através da minha área e a minha intuição de mãe, me fazia perceber que tinha algo ali, que eu poderia, quanto antes eu me adiantasse, eu poderia contribuir com a janela de desenvolvimento do meu filho. Então, eu demorei até quase 4 aninhos. Ele foi dos 2 aos 4 anos a investigação, tendo muitos médicos que não, como que a gente pode dizer? Não afirmavam, né, que era autismo. Uns chegaram assim, ó, uma consulta falava claramente que ele era autista e que iria disponibilizar o laudo, e na outra consulta falava que ele não era autista. O mesmo? O mesmo médico. Porque, nessa experiência, o TEL é nível 1 de suporte, então tem algumas questões que são mais complexas de serem identificadas, mas o que eu sinto hoje, né, com toda essa trajetória, já de 3 anos de tratamento, de vivência com o autismo, eu percebo assim, o quanto falta para os profissionais ouvir as famílias, né? Então, as queixas que a gente traz, o que a gente coloca ali, tem que ser levado em consideração e validado. Porque, como a Tatiane colocou, já é um contexto tão complexo de aceitação, né? Dessa ruptura, dessa expectativa, que quando você chega para buscar uma ajuda de um profissional e ele não consegue olhar
de forma sistêmica essa família. E para além daquela criança que você está trazendo, tem todos envolvidos ali. Então, quando Sim. isso não é incluído no processo de olhar para essa criança, complica todo o processo, porque quem é a base dessa criança são os pais que estão ali. E se os pais estão questionando alguma coisa, eles também têm muito a dizer, né? E eu vejo que isso é importante. A gente tem mudado isso, eu percebo que tem profissionais mais humanizados para tratar da questão, mas ainda temos esse processo negacionista da própria área médica, da própria área que deveria olhar e acolher, né? Fala mais um pouquinho, Tati, desse olhar para a mãe. A gente estava falando, porque a Aline entra exatamente nessa questão sistêmica, na questão de mãe também, que já passou por isso, e nesse apoio. Né? A gente já entendeu que o livro nasceu em uma dessas palestras, mas que já havia antes esse olhar para a mãe, por entender que a mãe é o pilar ali, né? O esteio, e se essa mãe, ela também, porque há muita cobrança da sociedade, né? Pô, por que a mãe demorou? Ou a mãe é neurótica, ou, né, sempre você vai ter alguma coisa ali. Então, esse suporte emocional para a mãe se redescobrir, porque apesar de qualquer maternidade, Tati falou que não é mãe atípica, eu discordo, porque ela é mãe de um bebê de 3 meses. E tá fazendo tudo isso, chega a ser uma mãe atípica. Tem 2 filhos em casa. Não para. A gente entende que esse processo de maternidade mexe com qualquer mulher, né? Um pouquinho mais quando a gente entende que o filho vai demandar mais suporte da mãe. Então, como funciona, Aline, essa questão desse olhar para a mãe, esse olhar sistêmico, dessa mãe catar os caquinhos e ficar inteira, colocar a máscara nela, né, para poder acolher o filho e muitas vezes não ser percebido dessa forma. E tanto julgamento para cima dessa mãe, mais esse fardo, não chega a ser um fardo, mas assim, mais esse peso de carregar essa culpa. Fala um pouquinho como essas mulheres se comportam. É o que você disse aí, né? Ou é negligente ou é Neurótica. é considerado nesses dois termos. E quando, né, a gente tem essa responsabilidade toda em relação ao filho e as pessoas olham, né, por essas duas vertentes, existe aí uma fragmentação, porque você fica ali se culpando. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou sendo neurótica? A gente chega a se perguntar, né? Eu cheguei a me perguntar várias vezes em consultório. Será que eu estou enxergando coisa que não existe aqui nessa criança? E quem lida com as questões mais sensíveis é a mãe. A criança ela vai dar uma crise, é com a mãe, né? Não é numa consulta de 20, 30 minutos, 1 hora. Ali é pouco demais para que a pessoa possa compreender toda essa questão. E muitas vezes o que a gente percebe, né, no nosso trabalho de colaboração com essa mãe, é uma pessoa que muitas vezes não consegue se enxergar no processo. Ela está ali disposta a fazer de tudo por essa criança. E muitas vezes ela esquece de se colocar em primeiro lugar, de entender que ela é a base ali e que se ela desmontar, desmorona todo o resto. E ela faz questão, financeira e emocionalmente, de oferecer tudo que ela tem e não tem em prol dessa criança. E aí que tá, né? O trabalho que eu desenvolvo junto com a Tati lá na Clínica Aquarela, que é esporádico, Dia das Mães, em alguns eventos que a gente faz, ele traz pra gente essa informação, né? De que a gente precisa resgatar e olhar para essa mulher, lembrar de quem ela é nesse todo, nesse conjunto. Porque quando ela tem em mente que ela só é mãe, que ela precisa fazer de tudo, né? A minha mãe, inclusive, usava uma frase que eu acho, assim, bem ilustrativa para essa questão, que é assim, uma mulher que faz das tripas coração. O que é um coração de tripa, gente? É um coração de cocô, de bosta. E aí você pega e tá ali oferecendo aquilo que você acha que é melhor, mas que não tem, né, a força que precisa ter ali naquele momento. Então, parar de fazer das tripas coração para olhar para você, para se restabelecer, para ir com força você conseguir lidar com esse processo, né, que é tão doloroso. Então, o que a gente ressalta é essa questão dessa importância dessa mulher olhar para si para poder cuidar do seu filho.
E eu acho assim que a maior dificuldade das mães é fazer isso que a Aline tá falando. Por quê? Primeiro eu Até para preciso. marcar, né, Tati? Isso é. Até pra gente marcar as rodas, as coisas, Primeiro eu preciso que o meu filho esteja muito bem, para depois eu olhar para mim. Então, se o plano negou a terapia do meu filho, eu não consigo olhar para mim, porque ele tá sem terapia, né? Então, as mães, de certa forma, mãe atípica ou mãe, elas tendem a negligenciar o que é importante para elas, porque o importante é o filho, né? Porque a gente acaba ouvindo, ah, mas você não queria ser mãe? Qualquer coisa a gente ouve isso, né? Ah, mas você não queria ser mãe? Sim, eu queria ser mãe, mas eu tô cansada também. Eu tenho o direito de estar cansada, né? O maternar é difícil, é desafiador, mas vale muito a pena. e assim, essa questão que você coloca me faz lembrar de uma experiência muito interessante, que foi quando eu tive que colocar em palavras esse ser difícil, ser mãe do Theo, né? Porque a gente é tão cobrada que parece que você tá deixando de amar se você falar que é difícil, se você assumir que é difícil, se você olhar para a parte difícil, é difícil e mesmo assim eu amo, né? Então, a gente percebeu também nos encontros essa dificuldade, sabe? Dela se colocar o quanto aquilo ali pesa, colocar a palavra, porque às vezes quando você não nomeia aquilo que você sente, aquilo cresce, né? Então eu preciso dar um lugar, mesmo que seja o lugar da dificuldade, porque ele também existe. Sim, e assim, o que a Aline trouxe sobre os profissionais, eu acho que de maneira geral, a gente fala assim, ah, não se falava tanto, não se falava tanto na medicina também, né? Sim. A gente viu médicos, olha, há tantos anos atrás, eu não tive isso na faculdade, né? Então, a gente, quanto terapeuta, quando a gente chegou, né, com abordagem e análise do comportamento, e falou assim, olha, nós precisamos de uma intervenção de 10, 15 horas por semana, muitos médicos negavam. Não, não precisa. Como assim? Né? Muitas horas, o que essa criança vai fazer? Muita coisa. Ela tem muito a desenvolver e faz muita diferença o tratamento intensivo, né? Então, quando chega essas crianças até nós, eles trazem o mesmo relato, olha, eu fui no médico e ele falou que não. E aí, assim, o que que eu sempre oriento as mães? Procure um médico que vai te ouvir, que vai olhar, né, para a tua história, o que você está trazendo, que vai solicitar uma avaliação de profissionais diversos, que não vai só com base no que eu vi aqui agora em 20 minutos e pronto, né? Porque o processo de avaliação, ele é demorado. Ele precisa passar por um profissional de psicologia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, entender ali, pegar esses resultados, neuropsicologia também, levar para o neuropediatra e fazer todo um estudo para daí a gente fechar esse diagnóstico ou não. Porque tem crianças que não fecharam o diagnóstico, assim como também tem muito diagnóstico errado. Então é importante ter esse olhar, né, de entender e respeitar o processo de avaliação. Lá no Instituto Aquarela nós temos um prazo de 30 dias para esse processo de avaliação. Então vai chegar, mas eu já quero começar a intervir. Eu falei, olha, por mais que o senhor já venha com a avaliação, a gente precisa respeitar o processo de avaliação. Precisa de 30 dias para fazer toda a análise do seu filho. E aí eu vou te dizer o que é que tem de atraso que a gente precisa trabalhar e montar esse plano de intervenção. Porque não tem como você chegar hoje e eu falar, já estou intervindo aqui no seu filho, sem entender o que acontece, né? Sem entender qual a dificuldade, sem ouvir essa mãe, sem ouvir essa família, né? E o plano de intervenção, ele precisa ser montado com a família. Porque às vezes é importante para mim, eu como terapeuta ocupacional trabalho atividade de vida diária. Então, às vezes é importante para mim, eu quero fazer com que essa criança lave os pratos, né? Termina o almoço, lava os pratos. Aí a família chega pra mim, Tati, isso não é uma coisa importante pra mim. A gente tem uma pessoa que me ajuda lá em casa e não faz sentido pra mim ensinar essa criança a lavar os pratos. E tá tudo bem. A gente tem que respeitar a cultura de cada família. Então, os objetivos, né, que precisa ser trabalhado com aquela criança, ele tem que ser estabelecido com a família. Tem que fazer sentido para a família o que a gente propõe ali para trabalhar com essa criança. Então é muito importante ouvir as mães. E a gente sempre volta no pilar, né, do processo ali, que é a mãe. E você trazendo isso, me caiu aqui uma ficha de que tudo bem que já se trava uma luta com os planos de saúde, como você disse, né? Porque a carga é maior, então as mães já têm esse desgaste também com o plano de saúde, quiçá a SUS,
né? Que também deve ser um pouquinho mais complicado. E deveria ter também, e ser, não sei se chega a ser obrigatório, mas pelo menos disponibilizar para essa mãe um tratamento psicológico também, né? Assim, deixa eu só complementar, porque eu sou mãe ali da Clínica Aquarela e o que a Tati fala é muito real. E é tão incrível viver isso na prática. Por exemplo, quando eu cheguei lá, perdida, né, com muitas Imagina. vozes na cabeça, com uma criança que tinha crise, que não falava, com 3 anos para 4, né, não conseguia falar direito, esquecia as palavras que falavam. Então eu cheguei num desespero, não tinha rede de apoio familiar, sozinho em Cuiabá com o marido. É, e a Tati, a primeira coisa que ela fez foi sentar comigo e me ouvir ali, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. E é o que ela falou. Mesmo a gente com um calhamaço de avaliações de todos os lados, Já tinha passado. ela, vamos analisar todo o que você tem aqui, mas a gente vai fazer um novo momento. E aí, os primeiros 6 meses, que é a avaliação que eles trazem, né, com todas as profissionais, eu só chorava, né, Tati? Em ver já o desenvolvimento do meu filho e me sentir segura. Então, isso traz um tempo para que eu possa voltar a olhar para mim, voltar a sonhar os meus projetos, voltar a me ver como mulher. Então, a gente, né, às vezes a gente fala, essa mãe que coloca essa maternidade em primeiro lugar por um movimento de sofrimento, o que ela precisa, na verdade, é dessa rede de apoio. E como você disse, a nossa realidade, aquilo que a gente está trazendo aqui, é muito diferente da maioria das mães que não tem esse apoio pela rede pública e a gente reconhece isso, né? O quanto que é dolorido a gente estar numa sociedade que não oferece, não tem políticas públicas suficiente para atender esse filho e muito menos essa família. E eles fazem a mesma coisa, né? Assim como a mãe se coloca em segundo plano, as políticas públicas também olham para essa criança, às vezes, de forma muito precária, e para essa mãe vai deixando, como se tivesse tudo certo. E como professora, Aline, a questão da inclusão, né? A gente deixa muito a desejar ainda, né? Até nas escolas particulares. Sim. Você enfrentou esses casos também? De inclusão é o Theo? Theo com 7 anos? O Theo, na escola, eu tive uma questão, né? Eu coloquei ele numa escola particular que sempre falava que ele não tinha nada. Então, a gente volta naquele assunto do negacionismo, né? O negacionismo, ele existe com uma função, ele tem uma função. Então, muitas vezes a escola, quando nega, ela também tá dizendo assim, não estamos preparados para receber alunos assim. Estão se eximindo, né? Não, ele está tudo bem com ele, ele não tem nada, entrega. Por isso que aquele profissional que eu disse no início fez um laudo e depois, não, peraí, ele não tem laudo não. A escola está falando que está tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Porque quando a escola abre, né, para esse olhar inclusivo e não está preparada ou não quer esse aluno, que é mais difícil para a escola, eu como professora, eu sei disso. Eu tenho uma sala lá com 40 alunos, 30 alunos. E desses 30 alunos, eu tenho 5 alunos com laudo, eu tenho o trabalho 5 vezes dobrado. E é importante também ter uma monitora, né? Exatamente. Porque só a professora não vai dar conta. Então tem que ter esse recurso, né? A escola ela precisa se preparar de fato para incluir, porque não adianta colocar esse aluno lá no meio dos 30 alunos e dizer assim, nossa escola é inclusiva. Não, o que está sendo oferecido de forma individual para esse aluno? Porque uma coisa é o objetivo dele aqui no grupo. E quais são os objetivos individuais desse aluno que estão sendo traçados e observados e monitorados pela escola? Né? Eu acredito que a gente ainda está muito aquém de uma inclusão. Né? A gente vive uma ideia de inclusão, mas na prática muitos deixam a desejar. Eu acho que de certa forma, tanto a escola particular quanto a pública, ela tem que investir em treinamento de equipe. E eu, como gestora, eu sei que é um desafio, porque os profissionais, eles nem sempre estão abertos, né, a ter mais treinamento. Eu acho que talvez na contratação já deixar muito claro, né, é preciso fazer parte de um treinamento a cada 2 meses, a cada 1 mês, eu não sei, porque é desafiador, porque nem sempre o professor quer fazer esse treinamento. Mas quanto gestão, acho que no momento do contrato já deixar muito claro, né? Por exemplo, no Instituto Aquarela a gente já deixa muito claro.
Existem os atendimentos, mas tem as supervisões externas, tem supervisão interna, tem reunião de equipe, alinhamento. Todos os dias a gente tem uma reunião praticamente, porque o trabalho ele não acaba ali no atendimento. Depois do atendimento, a gente ainda tem vários alinhamentos, porque nós somos uma equipe interdisciplinar. Então, são muitos profissionais trabalhando com a mesma criança e a mesma família, e eles precisam falar a mesma língua, se comunicar entre eles, para que a gente consiga ter um avanço. Então, eu acredito que as escolas precisam investir em mais treinamento. E o município também, porque ter uma CAD na escola, que é o que a gente tem hoje, não quer dizer que são profissionais que estão em treinamento constante. Né? Eu acho que investir nesse treinamento constante vai fazer a diferença. Ter a CAD já faz a diferença, sim. Eu acho que já é um avanço. Já é um avanço. Eu lembro que nós, na antiga gestão, né, do município, uma vez a mãe entrou contra o município para conseguir ter uma AT na escola que era custeada pelo plano. Imagina. Porque a escola não permitia. Então, nessa nova gestão, as ATs, por exemplo, o plano ou a mãe está pagando a clínica, a gente pode acompanhar a criança. Mas na antiga gestão, a gente não podia acompanhar. A gente entrou com uma ação e a gente perdeu contra o município. De Cuiabá? De Cuiabá. Eles retiraram a AT da escola. E eu estou falando de uma criança nível 3 de suporte. Nossa, e bem grande. Então, existem muitos desafios ainda, né? Hoje, que vai para além do emocional. Uma questão assim, eu já tive uma negação de matrícula do meu filho. Depois dessa escola, dessa experiência que eu falei para você, eu tive a negação da matrícula. E no momento eu não acreditava que eles não queriam meu filho ali. E eu falava para ela assim, eu vou te ligar. E ela falava assim, não, eu vou te passar o telefone de outras escolas. Na época eu fiquei assim, super revoltada. Eu queria denunciar, eu queria isso, queria aquilo. Só que isso me fez entender o quanto que aquela escola não estava preparada para receber o meu filho. E talvez esse não tão doloroso naquele momento que eu estava passando, foi necessário para que ele fosse para uma outra escola, que realmente tem um trabalho de escuta, né, melhor, tem uma sala multissensorial, que a escola tem crescido conforme que a gente leva. Então, eu acredito que é isso, né? A gente trabalhar, conforme a Tati colocou aqui, conforme a necessidade daquela criança ali. Então, eu acho que a escola ainda tem que evoluir e só evolui ouvindo as necessidades desse aluno. E que bom que existem escolas que já estão voltadas para isso, que estão abertas e que vão crescendo um pouquinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. E, Tati, vamos falar um pouquinho desse projeto da Aquarela do Amor, né? Que existe muito amor também nesse meio atípico, é o que existe, né? E as mães que trouxeram essas histórias participaram de um podcast que vai vir aí para o próximo mês. Nesse mês agora de abril. O próximo é o lançamento do livro Aquarela do Amor, que vai estar, são quantas coautoras? São 21 coautoras. Então, são 19 mães e mães atípicas. Eu participo também como coautora, explicando um pouquinho do meu trabalho, né, com as mães atípicas e como nasceu o Instituto Aquarela, né, que foi onde começou tudo isso. E nós temos a nossa diretora clínica também, que é a Vívia, que participou contando um pouco sobre esse acolhimento com as mães. A Vívia é psicóloga e ela que é responsável por esse acolhimento com cada família, de entender a necessidade de cada um. Então ela traz toda essa história aí. E as demais são todas mães atípicas. É um projeto lindo, é um projeto que nasceu com um propósito maior, né? Eu falei para as meninas, nós não planejamos quem, a gente não pensou assim, vamos pegar escolher fulano, essa mãe, vamos escolher, né? Inclusive a Aline foi questionada uma vez, né, Aline? Quais critérios você utilizou para selecionar? E ela não existe critérios. O critério é estar disponível. Exato. Está disponível, então venha. E aí a gente foi tudo assim, foi Deus mesmo que foi guiando, né? Nós tínhamos esse desejo, a Aline veio com essa vontade de escrita, e eu nunca nem me imaginei escrevendo um livro. Olha ainda mais organizando um livro. E aí eu falei assim, onde eu vou colocar esse tempo? Mas Deus vai organizando tudo, né? Né, o bebezinho ainda estava na barriga quando nasceu na barriga. O projeto, e depois nasceu o bebê. Depois nasceu o bebê. Inclusive, eu estava pensando esses dias em casa que já vai pro terceiro bebê que nasce no projeto desse livro. Ai, Jesus. O meu, o da doutora Érica nasceu agora, e tem o da Camila que vai nascer
3 bebês foram... Que incrível. A Até gente- isso aí, ó, tem uma questão sistêmica, né, terapeuta, né, doutora? E aí a gente, né, deu início a esse projeto, já tem um tempo que a gente tem trabalhado, o lançamento vem em maio, foi um momento de muita transformação na vida dessas mães que aceitaram. A gente sabe que tinha muitas mães que gostariam de participar, mas não conseguiam escrever sobre a sua própria história, né, Aline? E aí acabaram desistindo, mas nós estamos pensando se vai vir a segunda edição. Já tem gente querendo, né? Tá na fila para a segunda edição. Nós vamos finalizar essa primeira. E assim, foi tão interessante que até a questão do prefácio, né? Eu convidei a Maísa para fazer o prefácio. A Maísa é uma referência para nós Sim. nessa área. Eu falo que às vezes a gente está lá, né, em uma situação vulnerável e você vê aquela força daquela mulher, isso te inspira muito. E a Maísa é uma pessoa que ela abre portas, né, para outras mulheres, ela não vai sozinha. E eu convidei a Maísa para fazer o prefácio e para ser coautora também. E ela escreveu a história dela. E quando terminou ali, que ela fez o convite, ela aceitou, eu tive o desejo, antes de chamar a Maísa mesmo, de chamar o Dr. Paulo Liberales para fazer o... Mas eu pensei assim, gente, né, ele é tão renomado, ele é da área, né? E ele é referência. Falei, ele não vai nem dar moral para nós, né? E fiz o convite pelo direct do Instagram, sem esperar a resposta. Ele respondeu na mesma hora. Olha que incrível. Mandou o WhatsApp dele. E o mais interessante disso é o quanto que ele foi generoso, né? Na fala dele, no acolhimento. Ele não quis saber quem eu era, ele não quis saber de onde era o projeto, ele não quis saber se tinha partido político, se era nada. Ele só falou assim, nossa, é um projeto para mães, vai dar muito certo, pode contar comigo, esse projeto vai ser um sucesso, vocês precisam realmente colocar a voz de vocês em relação a essa causa. E foi linda a participação dele, né? Foi um abraço mesmo que o Dr. Paulo nos deu. E temos aí, né, 2 prefácios maravilhosos com 2 pessoas admiráveis, que com certeza é um apoio, né, para cada uma das mães que escreveram. Sem dúvidas. E as histórias, elas são, além de ser muito real, porque de fato é o que aconteceu com elas e acontece, elas são muito diferentes, né? A gente tem aí síndromes raras, a gente tem paralisia cerebral, a gente tem histórias de mães que o filho já está na faculdade, cursando medicina. E com todos os desafios, né? Ele está cursando medicina e a mãe ali na força, na luta por essa criança, por esse menino que precisa de um outro suporte agora e que sofre com as questões de inclusão. Às vezes a gente olha para a escola e acha que é aqui a questão e essa criança lá na universidade com médicos sofrendo exclusão, sofrendo discriminação. Então é um livro que abraça muitas histórias e muitas histórias diferentes. Então eu imagino que isso vai chegar de uma forma muito acolhedora a muitas famílias. Às vezes você não se identifica com a minha história, mas você já se identifica com a da Aline. Então o livro coletivo, ele tende a abraçar mais pessoas, né? Mais pessoas que vão conseguir se sentir vista através da história de outras pessoas, né? E assim, o projeto é algo assim para além do esperado para mim, assim, ele tomou uma proporção maior do que eu esperava, até dentro de mim mesma. Eu acho que, como a Aline sempre fala, o coletivo, a gente sempre tende a receber algo, né? A ser transformada a partir daquilo, sabe? De muita gratidão por tudo que está acontecendo, ser muito grata por tudo que Deus tem proporcionado para nós, né? Até chegar aqui, conhecer você também, né? Aceitou a gente da melhor maneira possível, abraçou essa causa, apoiou essa causa. O podcast que a gente fez aqui no estúdio foi maravilhoso, todas ficaram emocionadas, saíram daqui empoderadas, né, Aline? Foi muito lindo. Inclusive, eu gostaria de agradecer você por esse apoio. Eu que agradeço de poder contribuir um pouquinho com um projeto tão nobre, tão grande, tão transformador. Me sinto muito honrada mesmo em poder contribuir um pouquinho com isso. E fico, como eu posso dizer, assim, muito, admiro muito vocês que encabeçaram, a Aline como mãe e como
Posso falar organizadora, eu ia falar Isso. escritora, mas como professora, como linguista, de ter colocado em palavras histórias e poder transmitir um pouquinho de emoção, como ela colocou aqui, né? A partir do momento que a gente coloca e consegue materializar, ainda que em texto, em palavras, porque deve ser muito difícil transcrever em palavras, né? Trazer essa emoção, mas assim, um pouquinho que essa emoção ganha corpo e vem para esse mundo aqui da matéria e que vai tocar outras e inspirar outras histórias e multiplicar, né? São semeadoras de amor, né, da aquarela que coloca cor nessa vida e que não vai descolorir, como diz a música, né? E vamos juntos todos numa linda aquarela que se propagará, com certeza, que chegue em todos os corações, né? Essa cor, essa luz e esse projeto lindíssimo de vocês. Que esse livro abrace mais famílias que precisam ser abraçadas e essas mães também que precisam ser vistas, serem olhadas e serem cuidadas também, para poder cuidar. Porque a gente tem que aprender muito para poder ensinar. As mães atípicas, elas não nasceram sabendo, né? Para os profissionais já é desafiador. Imagina para uma mãe que ela tem que ensinar, aliás, aprender para poder ensinar, aprender como lidar com isso. Lidar com o filho já é difícil, a maternidade em si já é muito. Vamos usar o termo desafiador, né? Para não dizer enlouquecedor, para ficar uma coisa mais bonitinha. Mas é bem isso. E a gente se encontrar em meio a tudo isso, né? Como mulher. E eu acho que a própria família dessas mães não conhecem a verdadeira história delas, né? Sem eu dúvida. acho que agora, com esse livro, a gente vai olhar e o próprio, acho que até o próprio marido, né? Olhar assim, vai nossa, se surpreender. Você se sentiu dessa maneira, né? Porque a Aline frisou muito pra ela sobre isso, né? Porque quando começou a escrita, elas queriam escrever sobre a criança. Só falava do filho. Gente, coisa, né? Tá, mas e como você se sentiu aqui? E como foi pra você esse momento? É o tempo todo descrevendo as situações e focada no filho ali. É porque daí o filho, daí ele, tá. E você aqui? Cadê Como você que você no meio se sentiu? dessa? E aí a gente teve vários momentos assim com várias coautoras de travar, de falar pra mim, não vou conseguir cumprir porque eu tô travada aqui, sabe? E é o que você falou, né? Você tá ali colocando suas emoções, mexendo num monte de ferida ali que você achava que não tinha. E aí você tem que materializar isso, vai mexer mesmo. E deu tudo certo, foi um momento Você de foi transformação. para além de escritora e terapeuta, você foi psicóloga e psiquiatra, sem precisar medicar. Né? Deve ter visto muito olho tremendo, assim. Teve uma história que me chamou muita atenção, que a mulher não conseguia escrever. Ela não conseguia. E aí eu falei assim, olha, você não está querendo florear demais a situação? Fala do que dói. Ai, mas eu tenho medo de ofender. Eu falei, vamos, fala tudo que você quer, do jeito que você quer. Depois a gente vai fazendo as edições, né? Para que não te julguem. Mas escreva o que você quer, o que você está sentindo, sabe? E foi incrível, ficou incrível a história dela. Tenho certeza que muitas famílias, muitos maridos, muitos pais dessas mães, né, os avós das crianças, irão se surpreender com essa história que não foi contada porque não teve oportunidade de ser ouvida, de fato, pelo coração, e nem ela sentiu a vontade de contar. Porque é muito isso, como a gente falou aqui, né? Ah, você tá louca, imagina, isso é normal, né? Seu avô também só falou com 5 anos, tá tudo bem. Então, assim, que momento essa mulher vai sentir a vontade para falar, não tá, né? Ou, não, eu me sinto assim. E a gente sente, né? Claro a gente que sente. Você olha pro seu filho, se tiver qualquer coisa, você consegue saber. Se ele tá mentindo, você consegue saber, porque as crianças mentem. Às vezes a gente fala assim, criança não mente, mas você conhece. Se você convive com seu filho, se você acolhe, ouve de fato, está ali presente, você conhece, você vai saber quando tiver um atraso. E eu penso assim, quando as pessoas se depararem com as histórias delas, realmente vai ter gente que vai se surpreender porque não parou para ouvir. Não. E a gente está falando tanto de lugar de fala, né? Precisa dar lugar de fala e o lugar de escuta. De escuta, exato. Tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Já viu? Hoje todo mundo quer falar, quer falar. Quando você vem trazer uma coisa, exato, em família, qualquer coisa, você fala assim, cara, eu tô desconfiada, né? Ou qualquer coisa, uma palavra que você fala, vem 55 por cima, né? É impressionante.
E entra várias coisas, entra até religião, e você Ixi, Maria, aí você vai isso e mexer aquilo. numa seara. Bem isso. Mas é o que eu sempre digo para as mães, olha, escutem o que você tá vendo. É isso, né? Não preciso de um diagnóstico para iniciar as terapias. Exato. Você precisa, se a criança apresentou um atraso no desenvolvimento, não alcançou, inicia. Talvez não precise de um rótulo. Não precisa. Né? E que hoje também tem muita gente rotulando, muita gente medicando, porque hoje qualquer desatenção é TDAH. Tem essa questão também dessa... como ficou uma coisa meio vulgar, não é bem isso que eu queria dizer, comum, né? Então já... Eu acho que a internet proporciona muito isso. Isso, né? agora tudo é TDAH, já viu? Tá na As moda. Ai, meu pessoas- TDAH. não é o meu TDAH, né? Precisa ter um atraso, precisa fazer uma avaliação. E aí as pessoas trazem isso de uma forma banalizada pra mim, assim. Eu acho que tira Banalizou-se, era essa palavra. de fato Exato. a luta de quem tá tentando, né, fazer com que as pessoas entendam e conscientizem, inclusive no TEA também, né? As pessoas falam, ah, não, mas é nível 1, amor, nível 1 não é fácil. Não é. Não é fácil pra ninguém. Então a pessoa fala, ah, porque, gente, não é fácil. Nível 3 é desafiador, é muito desafiador. Mas nível 1 também é desafiador. Todos. Não tem uma exceção que seja mais leve ou... Não tem. O TDAH hoje ele está incluso no TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Pode estar. Pode estar, nem Mas sempre ele está Pode associado. vir como uma comorbidade do TEA. Mas ele é há visto pessoas individualmente que têm também. individualmente também. Não são 2 transtornos, na verdade. Mas a maioria, né, não a grande maioria, mas alguns TEA tem como comorbidade TDAH também. Então, assim como outros transtornos também, ansiedade, né? Então, inclusive depressão, né? A gente fala das crianças maiores, nível 1 de suporte, tem muitos casos de crianças com depressão. Então, é importante olhar, né, para todos os níveis de maneira isolada, assim, de entender um todo daquela criança. Por isso que eu sempre falo, quando você vai na internet, porque hoje também tem muitas pessoas que trazem ali uma receita de bolo, faça isso e aquilo. Gente, não funciona. Eu já falo logo. A mãe chega, porque eu vi na internet isso aqui, olha, não funciona, tá? Eu vou te falar que pode ter funcionado para aquela criança, mas é preciso olhar o teu filho. Então, qual é a necessidade do teu filho hoje? Qual é as questões da tua casa, né? É preciso olhar de maneira integrada para essa criança para daí dizer se aquilo vai funcionar ou não. Porque, de fato, não existe uma receita de bolo. Inclusive, nós, terapeutas, a gente monta um plano, pode ser que daqui amanhã ou daqui 2 dias já tenha que refazer esse plano. Ou a criança alcançou muito rápido, ou a criança não tá um custo muito alto para essa criança, tem que baixar o custo. Então, não existe uma receita de bolo. Assim como não tem características prontas, só é TEA se tiver todas essa característica. Ah, não, ele olha no olho, então ele não é TEA. A gente teve aqui um caso, né, no podcast. Não, eu achava que ele não era TEA porque ele olhava no olho. Não, gente. Muito complexo. É um que tem aquela transtorno muito listinha, complexo. né, que a gente faz. A gente consulta o senhor Google. Isso. Aí vai preenchendo os requisitos, né? Ah, não, mas esse aqui... É muito complexo, Como ele tem contato né? visual, então ele não preencheu os 10 requisitos para ser TEA. Existe, pelo manual diagnóstico, né, de transtornos, tem uns requisitos que precisa estar. Mas não quer dizer que eu preciso ter, por exemplo, 5 requisitos. Eu preciso ter todos os 5 para ser TEA. E isso a gente vivencia muito na parte de negação, né? Quando a gente quer negar, a gente olha... não, mas ele tem isso aqui. Ele não tem seletividade E alimentar. uma questão interessante que a Tati pode até explicar melhor que eu, vou falar de uma forma bem leiga, né, como mãe, por exemplo, fala-se muito que o autista tem não tem uma socialização adequada, que gosta de se isolar, que gosta de ficar sozinho, mas tem várias formas de representar isso sensorialmente. O meu filho, por exemplo, ele sempre gostou muito do contato, então ele quer abraçar forte. Ele precisa dessa experiência sensorial, né? Ele precisa muito, tanto é que antes das terapias, ele chegava para conhecer alguém e ele não colocava um limite ali na conversa, ele chegava em cima de você, muito próximo, né? Não é aquela coisa do não afastar, mas é uma socialização que não é tão saudável.
e que ele precisa aprender, que ele tem que estar ali numa distância, né? Então ele chegava e já falava, oi, meu nome é Theo, e ficava meio que em cima da pessoa ali. E aí até por questão assim da segurança dele, de tudo mais, a gente foi trabalhando para ele aprender que existe essa distância, que ele não precisa estar nesse contato tão próximo com as pessoas. Então tem muitas coisas que são estereótipos e que acaba, né, prejudicando aí nesse olhar, inclusive das famílias, né? Sim, eu acho que assim, eu vou voltar mais para minha área, né? Tipo, a parte de terapia ocupacional, nós trabalhamos com integração sensorial, que nós trabalhamos todos os sentidos. Então, a grande maioria das crianças apresentam disfunção sensorial. E algumas crianças, por exemplo, características do TEA, né? Algumas crianças, elas tampam os ouvidos quando tem um barulho. Aí fala, não, mas meu filho não é TEA porque ele não tampou os ouvidos. Ele fica tranquilamente, né, com barulho. Então, há disfunções. Dentro dessa disfunção tem a hiperresponsividade, que é quando eu tenho sensibilidade a determinado estímulo. Por exemplo, o estímulo auditivo, eu tenho sensibilidade. Se você falar muito alto, eu vou tampar os ouvidos porque está me incomodando. Mas eu tenho também a disfunção de hiporresponsividade, que é quando eu busco muito esse estímulo. E isso são em todos os sentidos. Então, no sistema auditivo, tem crianças que ficam sensíveis a determinado som e tem criança que busca aquele som, né? Então, na parte de socialização, no caso do Theo, ele é uma criança que busca o contato, esse contato mais profundo. Então, ele é hiporresponsivo, proprioceptivo, é uma criança que precisa de mais impacto, uma criança que pula mais forte, precisa desse impacto na musculatura e nas articulações. E já tem criança que não suporta o contato tátil. Não Se eu quer fizer nem, isso aqui, nem abraço, não gosta de eu não abraço. quero. Então, assim, por isso que eu falo, é muito complexo. Você tem que procurar profissionais especializados e que façam uma avaliação correspondente à realidade. Olhar, porque o sistema sensorial, ele é oscilante, ele muda o tempo todo. Então, assim, se você chegar lá pra mim, Tati, eu já tenho uma avaliação de terapia ocupacional, comece a atender, eu não atendo. Eu preciso avaliar e entender para de fato eu conseguir te ajudar. E eu falo assim, tem coisas que é preciso trabalhar em sessão, tem coisas que eu vou te orientar e você vai continuar trabalhando em casa, né? Mas é muito complexo, a gente precisa analisar caso por caso. E Tati, você estava comentando antes aqui que dia 26 vai ter um evento para fechar esse mês de conscientização. Fala um Isso. pouquinho pra gente. Então, dia 26 de abril nós temos a segunda edição do Uniteia, que começou, eu pensei, preciso fazer um projeto, né, que fale mais sobre conscientização, mas eu preciso de mais gente, então nós começamos a convidar outras clínicas, né, que trabalhavam nesse ramo. E aí, esse ano, nós decidimos convidar todas as pessoas. Então, nós fizemos aí alguns vídeos divulgando e chamando a comunidade para participar. Então, é um projeto que une clínicas, comunidade, marcas, profissionais que desejam conscientizar, né, falar sobre essa causa. Então, esse evento vai ser dia 26 de abril no Parque Tianaí, das 16 às 18. Será um momento para as famílias, né? Porque domingo à tarde sempre as famílias estão caminhando por ali, levam as crianças, então vai ter pipoca, algodão doce, picolé, um momento legal, né? De interações entre as crianças, vai ter oficinas cada clínica vai levar uma oficina para interagir com essas crianças e no final nós vamos fazer uma caminhada em conscientização ao autismo e também vamos entregar panfletos para a população que estiver ali como forma de conscientizar mesmo, de entender quais são os sinais, né? E esse projeto a gente já vem desde 2021 e agora a gente ampliou, vamos fazer mais aberto para todas as marcas e todas as pessoas que se sentirem à vontade e querem ir, né? Estaremos lá dia 26 no Parque Tianaí. Que incrível! Fica o convite aí para as famílias, então. E nesse clima de evento e de família, finalizamos aqui mais um episódio do podcast. Foi uma honra, uma satisfação recebê-las aqui, meninas, para tratar de um assunto tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro e desejo a vocês tudo o que há de bom na vida. Até o próximo episódio.